Olá, por que é tão difícil compreender a história do Brasil? Por que essas coisas é muito difícil de aprender? Eu tenho uma opinião a respeito, porque, tipo, muitas pessoas do Brasil, aquele velho ditado jornalista, os brasileiros não conhecem o Brasil. Então, não conhece nesse sentido, não conhece o Brasil, mas também no sentido histórico. Não conhece o período histórico do Brasil. Porque, a minha opinião aí que eu dou, é porque é muito difícil compreender a história do Brasil. Eu tenho minha base de estudo é ciências sociais, jornalismo, historiador, e eu acho para mim é muito difícil, eu não manjo muita história do Brasil. Eu conheço os períodos, o conhecimento em si, o período histórico e tal, mas para mim também é muito difícil é, alguns períodos, porque aí tá a minha opinião, porque as coisas são é muito difícil mesmo, porque é muito confuso. Dá um simples, eu estava estudando aqui, dá uma aula de Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas está aqui, tem muita coisa sobre ele. Qualquer coisa sobre ele é 12 minutos, assim, resumão, de Débora Ladim, de historiadores e tal. E, e fora isso no contexto. Agora, você pegar no contexto acadêmico, você tem 12 horas, 12 aulas ou 30 aulas de 40 minutos sobre Getúlio Vargas, documentário, mais de 40 minutos, é muito, Abino Diniz, fora os documentários sobre o período ditadura militar. Eu acho que tem nada a ver, mas sempre puxa um pouquinho de Getúlio Vargas. Não sei. Então, é muita coisa. O cara, acadêmico, uma hora para falar do Estado Novo. Então, e também, esses últimos tempos, muitos presidentes ou candidato a presidente busca a teoria do Getúlio desenvolvimentista, até no governo do Lula hoje, essa questão ponto, desenvolvimentista. Aí eu pegando aqui lendo, eu pensei assim, pô, e quem era atrás do Getúlio Vargas? Quem foi antes do Getúlio Vargas? Eu peguei aqui, lógico que eu tenho um pouquinho de noção, mas revisitando a matéria, sempre eu dando uma olhada aqui, a coluna Preste, Tenente, 1925, 24, 29, Washington, Luiz, aí eu já começo a lembrar, pô, já estudei isso. Não, isso eu falei, pô, o, o Luiz Preste tá antes aqui, ó. Você vê aqui, tá o Getúlio Vargas aqui, o Luiz Preste é antes dele. E já comentando sobre o Luiz Preste e tal. Eu falo, ó como é que as coisas estão confusas, até para mim, eu tentando estudar a história do Getúlio, vem Luiz Preste, a pessoa que eu já conheço, mas tipo, é anterior ao Getúlio, e fica, pô, aí na minha mente o Coluna Preste fica um pouquinho mais para frente da história do Getúlio, mas é antes. Então essa coisa fica muito confusa, né? E é bom revisitar algumas características. Então, até para mim, Luiz Prestes, já vi vários documentários. Eu acho que tem uma irmã dele, uma filha dele que fala uma coisa sobre isso, né? Então, então até para mim é confuso, porque é nesse sentido mesmo. Você está lendo uma coisa, eu posso até brincar aqui, você está lendo sobre o colonialismo brasileiro, a colônia do Brasil. Aí do nada o professor fala Carlos Monte de Andrade. E você fala, pô, Carlos Monte aí que você fica muito confuso. E aí já fala Luiz Guimarães Rosa. E você fala, pô, mas nós estamos estudando colônia. Mas é lógico que é brincadeira, o professor não tem nada a ver com colocar isso, mas nós sempre, a pedra de tropeço, sempre nós tropeça, como Carlos Dumont, sempre tem uma pedra para você tropeçar, porque é muita coisa. Você fala, tá lendo Getúlio Vargas, tem o Luiz Preste,
e tal, e todo mundo. Então, aí do nada a pessoa cita Maria Cecília, né? Você mistura a literatura com contexto histórico, vira uma balança, e ninguém realmente entende. Digno de passagem esse contexto, fora quando você vai prestar o vestibular, é um pouquinho mais difícil, aí vai falar assim, pô, me dá os nomes, talvez me dá as datas de qual período, né? Aí fica um pouco mais complexo, ou talvez até mais fácil, né? Então, a história do Brasil é até muito difícil, né? Eu falando a respeito, na minha opinião, às vezes, tipo, 2 meses atrás, eu falo 7 de setembro, eu falo, por que é 7 de setembro? Aí eu pesquiso no Google o que que e você vai estudando, você confunde tudo, fala, não, Império Português, aí você fala, putz, você já confunde. E, tipo assim, 3 meses atrás, um mês atrás, essa confusão, sempre pegar o que é independência e tal, isso é minha opinião, já que vocês, muitos pessoal que é mais inteligente, né, você pega 7 de setembro e já sabe tudo, mas eu sempre tive essa humildade de ver o que é 7 de setembro, aí você vai revisitar. Então, inclusive o primeiro Pedro, Dom Pedro I, aí fala, você tem que ler um pouquinho, dar um Google, fala, pô, o que que esse cara fez e tal. Então, é aquilo muito. Você não entende, colocam as datas assim no meio do ano, aí você fala, pô, é 7 de setembro, todo mundo grita, independência, independência, nos jornais e tal. E, tem esse prestígio do brasileiro, de falar, tipo, como você não sabe? É independência, pô, e não explica. Então tem muito isso, né? A pessoa sabe, mas não explica o que que é. Então você tem que revisitar o que que é as vias de fato é. Então hoje eu acho que eu tenho na base um pouquinho de segurança, coloco qualquer data aí no ano, eu tenho uma base noção do que é 7 de setembro, 7 de setembro, e dia de independência. Hoje eu já tenho as coisas meio encaminhadas, né? Então, essa é a minha opinião, porque isso não é muito confuso mesmo, porque, né, você nasceu com isso, né? E as coisas misturam muito. Você já nasceu com um conhecimento e nunca tirou uma opinião, e por isso fica impossível de saber das coisas, porque está próximo do negócio, fica muito difícil você entender de fato. Então é isso, a minha opinião. Obrigado, valeu.